Estamos presentes nos momentos mais importantes da vida das pessoas e na soma diária das pequenas coisas que transformam dias comuns em momentos especiais. Muito prazer, somos a Sabesp. Nossa missão vai além de promover o saneamento básico. Nós transformamos vidas. Vidas de milhões de pessoas em São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. Promovemos cidadania, desenvolvimento e igualdade de oportunidades. Geramos soluções sustentáveis para o amanhã. Transformando cenários, rios, cidades e contribuindo para um futuro melhor para todos. Formando uma forte rede de pessoas conectadas em um só propósito: transformar vidas. Estamos presentes nos momentos mais importantes da vida das pessoas e na soma diária das pequenas coisas que transformam dias comuns em momentos especiais. Muito prazer, somos a Sabesp. Nossa missão vai além de promover o saneamento básico. Nós transformamos vidas. Vidas de milhões de pessoas em São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. Promovemos cidadania, desenvolvimento e igualdade de oportunidades. Geramos soluções sustentáveis para o amanhã. Transformando cenários, rios, cidades e contribuindo para um futuro melhor para todos. Formando uma forte rede de pessoas conectadas em um só propósito: transformar vidas. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Roberto Tibério, sou superintendente de Tesouraria e Relações com Investidores e quero desejar a vocês sejam bem-vindos à nossa conferência para discutir os resultados do terceiro trimestre. Temos conosco hoje o senhor Carlos Piani, presidente da Sabesp, e o Daniel Slack, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Bom, antes de passar a palavra para o Daniel dar início à conferência, gostaria de passar algumas informações e orientações. Essa videoconferência conta com tradução simultânea para o inglês e está sendo gravada. A apresentação e gravação estarão disponíveis para download no site de RI da Sabesp, onde já se encontra o release de resultados. Lembramos que serão aceitas perguntas aos palestrantes apenas por escrito na área do chat dessa plataforma. A nossa conferência terá duração aproximada de 1 hora, com tempo reservado para responder às perguntas dos analistas e investidores. Para concluir com as orientações, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas a perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções baseadas nas crenças e premissas da diretoria da Sabesp, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia, e não constituem qualquer recomendação de investimentos. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem incertezas, premissas e riscos, inclusive já divulgados nos documentos arquivados pela companhia, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bom, agora gostaria de passar a palavra para o Daniel, que iniciará a nossa apresentação pelos destaques financeiros do terceiro trimestre de 24. Daniel, é com você. Obrigado, Tibério. Obrigado a todos e a todos os stakeholders, principalmente nossos sócios e sócias que estão conectados. Antes de mais nada, eu queria aproveitar a oportunidade para me apresentar. Eu sou o Daniel Slack, novo diretor financeiro de Relações com Investidores da Sabesp. Sou paulistano, nascido e criado aqui em São Paulo, capital. Sou formado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Iniciei minha carreira no mercado financeiro numa assessoria de fusões e aquisições chamada IGC, onde passei 4 anos. Após isso, me juntei à Heinz nos Estados Unidos,
logo após Warren Buffett e o 3G Capital terem tornado a companhia privada. Devo ter sido um dos primeiros a chegar em janeiro de 2014, logo após a aprovação do antitrust em outubro de 2013. Passei lá 10 anos, em 3 diferentes geografias, e a maior parte deste tempo como CFO de diferentes negócios. Saí de lá um pouco mais de 1 ano e meio atrás e me juntei à Combio, maior empresa de energia térmica, ou seja, vapor, do país, onde tive um contato muito intenso com negócios que visam melhorar a sustentabilidade de nosso país e causar um impacto positivo para a nossa população. Recentemente, já com o processo de desestatização no seu final, recebi o convite para me juntar a esse projeto tão especial que é a nova Sabesp. E desde 1º de outubro, estou aqui e cada dia mais tenho convicção na habilidade de nossa equipe de levar a universalização do saneamento para a nossa área de concessão. Movendo para a próxima página, hoje vamos falar do resultado do 3º trimestre de forma sucinta, uma vez que é fruto do trabalho da gestão anterior à nossa. Este trimestre tivemos uma série de eventos novos que vale a pena repassarmos de forma geral e que estão melhor traduzidos no comentário de desempenho e no ITR. O primeiro deles é a bifurcação do ativo financeiro, que, segundo o IFRS 12, nos traz a obrigação de segregar do ativo intangível a porção que não necessariamente será remunerada pela tarifa ao longo da vida útil destes ativos, e que será indenizada pelo poder concedente em caso de não renovação da concessão ao seu termo. A companhia não precisava fazer isso anteriormente, uma vez que a prerrogativa da renovação no modelo anterior de contrato era da própria companhia. Porém, no novo modelo, há a necessidade de nova concorrência ao final da concessão e, portanto, este ajuste se faz necessário. Economicamente, esse reajuste é uma receita diferida, calculada através da atualização da base de ativo regulatória pela inflação, ou seja, o IPCA, até o momento de hoje. Isso gerou um impacto de aproximadamente 8,8 bilhões de reais na receita bruta e os impostos associados a isso serão diferidos da mesma forma que esta receita. Teremos este efeito todos os trimestres de agora em diante, porém em magnitude menor e sempre proporcional à nossa base de ativos regulatória. E na base adicional, dependerá da vida útil de cada ativo adicionado vis-à-vis o vencimento da concessão. O segundo ponto é a transição. Naturalmente, com a mudança de companhia estatal para privada, há uma série de temas de gestão que precisam ser ajustados e endereçados. E para isso, contratamos uma consultoria de PMI que nos auxiliou ao longo do período de transição. Adicionalmente a isso, tivemos todos os custos referentes à oferta que foram incorridos ao longo do 3º TRI. E na nossa chegada, também sentamos para reavaliar os ativos da companhia e a expectativa de continuidade de algumas obras. E, além disso, a execução de algumas ações judiciais e mudamos a condução destes temas, gerando efeitos não recorrentes para a operação. Tirando estes efeitos e o impacto da construção, o resultado subjacente teve um importante aumento de receita líquida, na ordem de 7%, que se converteu em um aumento de 17% no EBITDA, impulsionado além da receita por uma melhoria do custo unitário próxima a 8% por metro cúbico de água e esgoto. Além disso, tivemos uma geração de caixa operacional no trimestre de 1,6 bilhões, que foi quase integralmente reinvestida na expansão de nossa base de ativos na ordem de 1,4 bilhões. Descendo mais um nível no resultado, a melhoria de receita que comentei veio por volume, 2%, sendo metade disso novas ligações ou ligações reconectadas e metade disso um aumento do consumo nas ligações já existentes. O restante dessa melhoria de receita veio por trás de preço e mix. Destes, tivemos algumas modificações também, sendo 6,4% de reajuste tarifário em 2024, reduzido por 1% anunciado junto com a conclusão do processo de privatização, gerando um efeito positivo líquido próximo a 5%. Além disso, em setembro, tivemos a entrada do cadastro único na tarifa vulnerável, onde tivemos a entrada de 530 mil famílias nesta modalidade, gerando um efeito negativo de quase 30 milhões, ou 0,5% na receita. Isso tudo já está líquido do FAUSP, que representa 3% da nossa tarifa, que é de propriedade do poder concedente, haja visto que estamos falando de receita líquida e não bruta. Seguindo adiante, olhando para o EBITDA, tivemos uma melhoria de custo unitário de metro cúbico, principalmente nas rúbricas de pessoal, ainda carregando ganhos do PDI, executado no ano passado, com saídas até junho de 2024, que representa 40% deste número de 167 milhões. E o restante disso vem da rúbrica de serviços,
principalmente de gastos altos que aconteceram em 2023, para o atendimento de exigências de qualidade de alguns municípios no que toca à manutenção de redes. Com o cenário misto em energia, tivemos um aumento líquido de custo na ordem de 9%, principalmente por um consumo maior em 12%, dada a necessidade de manobras nas represas durante o período de menor volume chuvoso no terceiro TRI de 24, comparado ao terceiro TRI de 23. Olhando pela ponta positiva, tivemos uma redução da tarifa média de energia de 3%, pelo melhor mix entre o ambiente de contratação livre e o ambiente de contratação regulado, onde o ambiente de contratação livre atingiu 55% do total de consumo. A nível de lucro líquido, além dos efeitos que já comentei, tivemos uma redução na nossa taxa de amortização, gerando um impacto positivo de cerca de 170 milhões de reais, principalmente pelo novo contrato de concessão, que impôs um aumento de vida útil aos ativos e um ganho no resultado financeiro, principalmente pela estratégia de hedging das dívidas em moeda estrangeira, que não existia no ano anterior. Na ponta do investimento, concluímos 1,4 bilhões de reais no trimestre. Aqui temos feito bastante mudanças, principalmente em relação à forma de contratação. Naturalmente, a companhia não precisa mais fazer licitações, e com isso, podemos quebrar melhor as obras em pacotes, ter mais candidatos para fazer a obra e por aí vai. Assim, esperamos conseguir acelerar bastante a execução do CAPEX nos próximos meses. Porém, não vemos o número superando a marca de 7 bilhões até o final do ano. Não esperamos que isso traga impactos negativos ao fator 1, haja visto que tais atrasos deverão ser recuperados no primeiro semestre de 2025. Seguindo em frente e olhando nossos níveis de alavancagem, a companhia segue com bastante folga versus os covenants pactuados nas linhas de financiamento, e o retorno sobre capital e patrimônio do trimestre, acumulados nos últimos 12 meses, seguem em linha com os realizados nos períodos anteriores. Agora, vou passar a palavra para o Carlos Piani, nosso presidente. Obrigado novamente e voltamos no Q&A. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Como comentado, meu nome é Carlos Piani e sou o novo presidente da Sabesp. Assumi o cargo no dia 1º de outubro com imenso orgulho e um profundo senso de responsabilidade. É um privilégio liderar a maior empresa de saneamento do país, que atende quase 30 milhões de pessoas e impacta diretamente o futuro do estado de São Paulo e do Brasil. Para quem ainda não me conhece, tenho mais de 25 anos de experiência profissional, tanto no Brasil quanto no exterior, sendo aproximadamente metade desse tempo dedicado à liderança de grandes empresas e a outra metade à coordenação de investimentos em companhias públicas e privadas. Nestes primeiros 40 dias, minha prioridade foi definir os objetivos principais da nova Sabesp privatizada. No próximo slide, descrevo os temas que vamos priorizar. A nova Sabesp enfrenta 2 grandes desafios. Primeiro, um ambicioso programa de investimentos, que visa antecipar em 4 anos a universalização dos serviços de saneamento, com aporte superior a 60 bilhões de reais. Esse investimento inclui a obrigação de atender novos grupos de consumidores, como áreas rurais e comunidades informais. Trata-se de um dos maiores programas de investimentos do país para os próximos 5 anos e será essencial ajustar a cadeia de suprimentos para atender a essa demanda. Segundo, a adaptação ao novo contrato de concessão, que apresenta lacunas entre os parâmetros regulatórios e os auferidos na prática. O contrato impõe várias obrigações e indicadores de qualidade, além de revisões tarifárias anuais, em vez dos prazos usuais de 4 a 5 anos, o que traz desafios adicionais para as áreas regulatória, financeira e de engenharia. Além desses desafios, a privatização permite que a empresa alcance um novo patamar operacional, comercial e financeiro. Em termos operacionais, precisamos fazer mais com menos, de forma padronizada e com qualidade, enquanto aumentamos a resiliência hídrica para enfrentar as mudanças climáticas, que intensificam enchentes e estiagens. No aspecto comercial, ampliaremos as iniciativas de proteção de receita, combatendo perdas e elevando a arrecadação, enquanto aprimoramos a experiência do cliente e reforçamos o relacionamento com todos os stakeholders. E financeiramente, nosso desafio é liberar recursos
para os novos investimentos com um controle de custo rigoroso e uma estrutura de capital eficiente. Esses recursos também serão essenciais para crescermos em áreas adjacentes e explorar M&As selecionados que complementem o nosso portfólio. Para sustentar esses avanços, a Sabesp precisa de uma nova fundação centrada em pessoas, tecnologia e processos. Vamos implementar uma estrutura organizacional alinhada às nossas ambições, com uma equipe qualificada e orientada a resultados, fomentando uma cultura de alta performance. A tecnologia será um elemento central. Teremos que reconstruir parte da nossa infraestrutura de TI e adotar novas tecnologias de automação e transformação digital. Também será fundamental redesenhar processos e rotinas, incorporando perspectivas regulatórias, ambientais e de gestão de riscos em todas as nossas ações. Assim, esses 8 temas prioritários formarão a base sobre a qual construiremos o futuro da nova Sabesp, uma fundação sólida que nos permitirá enfrentar novos desafios e alcançar um novo patamar de eficiência e crescimento sustentável. Esses temas guiarão nossas ações e direcionarão nossa trajetória daqui em diante. No próximo slide, destacarei algumas iniciativas executadas nos nossos primeiros 40 dias. Primeiro, focamos no programa de investimentos para 2024. Após a privatização, a empresa começou a transição de um modelo de contratação pública para um modelo privado, que foi acelerado com a nossa chegada. Hoje, implementamos um processo de investimento com etapas bem definidas, acompanhamento contínuo e uma equipe de negociação dedicada. Revisamos os contratos e fragmentamos grandes obras em pacotes menores para atrair mais fornecedores e minimizar riscos de execução. Segundo, abordamos a diferença entre a receita regulatória e a receita efetiva, decorrente de descontos a grandes clientes. Após análise interna, decidimos rescindir aproximadamente 500 contratos para manter os descontos dentro dos limites do novo contrato de concessão e estamos negociando ajustes contratuais com os clientes restantes para atender aos parâmetros regulatórios. Por último, definimos a nova diretoria. Com base nas prioridades da nova Sabesp, redesenhamos nossa estrutura organizacional, combinando talentos internos com profissionais do mercado. A nova diretoria está descrita no slide a seguir. Na nova estrutura organizacional, tenho 10 diretores sob minha responsabilidade, sendo 4 oriundos da Sabesp e 6 do mercado. Além desses diretores, o superintendente de auditoria interna responde administrativamente a mim, mas se reporta funcionalmente ao conselho de administração. O Daniel, nosso diretor, que vocês já conheceram, trabalhou comigo na Kraft Heinz, Canadá. Confio plenamente em seu potencial e fiquei muito satisfeito que ele aceitou o desafio de se juntar a nós. O Gustavo, que lidera compras e serviços corporativos, será responsável pelos mais de 60 bilhões de reais em investimentos previstos para a universalização e já trabalhou comigo na Equatorial. O Roberval, um talento da casa oriundo da área de operações, passa a liderar a diretoria de engenharia e inovação, sendo responsável pela execução dos investimentos da universalização. Josué, diretor de Gente e Gestão, traz experiência na área em grandes empresas como Ambev e ajudará na gestão de metas e incentivos, e será comigo o guardião da nova cultura. Débora, diretora de Operação e Manutenção, é um talento interno e se tornou a primeira mulher a ocupar essa posição na história. Débora também foi a primeira superintendente mulher da área de operações, tendo sido previamente responsável por 2 unidades de negócios. Rafael, diretor de Projetos e Novos Negócios, tem vasta experiência no BNDES e está há mais de 2 anos na companhia, onde coordenou vários projetos relativos à privatização antes da minha chegada. Maria Alicia, diretora jurídica, fez carreira na Souza Cruz, do Grupo BAT, e traz grande experiência na área, inclusive em setores também regulados. E, por fim, a Samantha, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade, que é responsável pelo nosso relacionamento institucional e assuntos relacionados à área ambiental, social e de governança.
Samantha possui grande experiência junto a todos os nossos stakeholders, dado que foi subsecretária de Saneamento da CEMIL, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, e foi peça importantíssima no processo de privatização da companhia. Além disso, finalizamos as escolhas para as diretorias de cliente e tecnologia e a diretoria regulatória, cujos diretores serão anunciados formalmente até o final do ano. Com essas duas nomeações, completamos um time de liderança altamente qualificado e alinhado com os nossos objetivos. Enfim, após esses primeiros 40 dias de ajustes e definições, temos agora uma equipe robusta e preparada para executar as iniciativas priorizadas com foco e determinação. Nosso compromisso é claro: avançar em direção à universalização e a um novo patamar de eficiência, inovação e sustentabilidade para a nova Sabesp. Com isso, agradeço a atenção de todos e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Piani. Vamos, então, iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas, né? Já temos algumas aqui. Lembro que, se por acaso não tivermos tempo de responder a todas, por favor, nos envie por e-mail e a gente endereça os questionamentos que, porventura, não tivermos a capacidade aqui de tempo de responder. A primeira pergunta vem do Guilherme Lima. Ele diz o seguinte: bom dia. Vimos notícias sobre o início da redução de gap dos programas comerciais. Poderiam atualizar como está o andamento desse processo? Quanto da base de clientes já foi comunicada? Como avaliam o risco de judicialização? E se podemos começar a enxergar efeitos relevantes no quarto trimestre de 2024, ou se podemos esperar o fechamento do gap em 2025? Oi, Guilherme, obrigado pela tua pergunta, aqui é o Daniel falando. Bom, como a gente até colocou no jornal, né? A gente não, mas o jornal pegou aqui a matéria, né? A gente notificou quase 500 clientes. Destes quase 500, a gente está falando aí de 500 a 600 no total, tá? Antes da gente notificar esses clientes, o que a gente fez foi primeiro uma análise jurídica, tá? Com um escritório terceiro que a gente contratou especificamente para isso, e depois a gente sentou com o regulador para dividir essa conclusão jurídica e seguimos aí após a anuência do regulador. O que a gente está fazendo agora é muito mais acompanhar a execução contratual e esse tema aí de uma eventual rescisão ou algum tipo de negociação. Em relação a timing, acho que a gente vem falando há um tempo que a gente espera que até o final do ano de 2025 esse gap esteja sanado e essa expectativa se mantém, tá bom? Legal, obrigado, Daniel. A próxima pergunta vem da Maria Carolina Carneiro. Ela diz o seguinte: bom dia. Temos duas perguntas. Sobre medidas para promover a eficiência, podem destacar como têm evoluído as frentes comerciais e negociação de débitos para a melhora do PDD em percentual da receita? Se a estratégia deve ser de continuidade do que a empresa já vinha fazendo, e se já identificaram alguma possível mudança para essa frente. E 2, podem comentar sobre as notícias que saíram sobre a possível negociação de descontos dados para clientes industriais e comerciais, como vai ser a abordagem, qual o número de clientes em que essa renegociação pode, de fato, acontecer e o prazo para isso. Acho que essa segunda questão você já respondeu, né? Mas fica a primeira aí, Daniel. Não, legal. Obrigado, Maria Carolina. Acho que pensando na tua primeira pergunta, né? A gente tem as PCLDs, né? Em três fontes, né? A gente tem as pessoas jurídicas, as pessoas físicas e os órgãos municipais, estatais, enfim. No primeiro grupo, né, o que a gente tem feito são negociações bilaterais importantes nos últimos trimestres e conseguimos reduzir bastante esse tema. E com essas negociações aqui de demanda firme, que a gente acabou de comentar na última pergunta, a gente espera que isso venha reduzindo, tá? No segundo grupo, o que a gente tem feito, a gente tem seguido com os feirões que começaram na gestão anterior aqui de renegociação de débitos, e em breve, como o Piani comentou, a gente deve ter uma nova pessoa aí na diretoria de clientes e tecnologia que vai entrar com gap analysis aqui e começar planos de ação para isso.
E no terceiro, né, o contrato de concessão novo, em princípio, a nossa leitura hoje é que ele nos dá um pouco mais de massa de manobra, um pouco mais de alavancas para reter eventuais valores aí, de repasses e reduzir esse último subgrupo aqui. Tá? Isso é uma análise que está ongoing e a gente deve concluir isso e implantar o que sair daí. Tá bom? É isso. Obrigadão. Legal. Bom, a próxima pergunta vem do Bruno Amorim. Ele diz o seguinte, na realidade são 3 perguntas. Bom dia, Bruno Amorim, do Goldman Sachs aqui. Primeira pergunta, seria possível comentar sobre a oportunidade de adicionar novas cidades no estado de São Paulo? Qual o tamanho dessa oportunidade? Qual o timing para a adição das novas cidades? Segunda questão, poderiam, por favor, comentar sobre o status da discussão sobre o potencial reconhecimento de CAPEX na RAB com menos delay? E a terceira questão, qual o apetite para M&A e participação em novos leilões fora de São Paulo, tendo em vista o desafio de executar o plano de CAPEX atual? Piani? Obrigado, Tibério. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Sim, eu acho que a gente tem interesse, o que eu posso te dizer é que a gente teria interesse em oportunidades no estado de São Paulo. O tamanho, eu acho que depende dessas oportunidades, pode, individualmente menores, se tiver algum deal no atacado, isso é mais relevante para a Sabesp, mas isso cabe ao vendedor. Do nosso ponto de vista, eu acho que eu posso te dizer que a gente tem interesse em olhar qualquer oportunidade que venha a aparecer aqui no estado, tá? Em relação à discussão do delay do reconhecimento da base, o que eu posso comentar é que, enquanto gestores da Sabesp, a gente já iniciou essas conversas com o regulador, né? A gente não controla o timing, já manifestamos a nossa visão sobre esse assunto e essa discussão está em andamento, tá? Então, isso não está esquecido, a gente está conversando e na medida que a gente tiver evoluções concretas, a gente vai comunicar ao mercado, tá? Em relação a fora de São Paulo, tendo em vista o nosso desafio, eu, eu diria que a gente vai olhar todas as oportunidades. Lógico que a oportunidade no curto prazo, a relação risco-retorno, são diferentes de olhar oportunidade fora do estado mais à frente, né? Então, eu diria que se de fato a gente analisar essas oportunidades e achar interessante em relação a essa relação risco-retorno, a gente vai tentar convencer o conselho e e vender essa história para o mercado. Mas eu diria que o cenário base é a gente avançar na universalização, em toda essa transformação que a gente citou no call. A gente só está há 40 e poucos dias na companhia, muito recente, mas eu diria que as oportunidades elas se materializam não necessariamente quando a gente tem a habilidade de executá-las, né? Mas quando elas de fato amadurecem. Então, eu diria o seguinte: a gente vai ficar atento a todas as oportunidades e analisando esse balanço de risco-retorno. Se acharmos que faz sentido, a gente vai comunicar ao mercado. Obrigado, Piani. A próxima pergunta, o Marcelo Sá diz o seguinte, queria entender melhor a questão de depreciação menor. Esse novo nível é recorrente? Como a depreciação é menor agora, dá para dizer que a dedução da base tributária será menor, significando mais pagamento de imposto de renda, ou se esse efeito foi somente contábil sem impactar a base tributária de IR? Obrigado, Marcelo. Daniel aqui de volta. Acho que vou responder de forma super direta aqui. A resposta é sim, esse novo nível ele é recorrente, né? Ele é uma consequência aqui da extensão do contrato de concessão e a gente depreciando os ativos aí casados com este período, tá? E aí, naturalmente, isso está impactando sim a nossa base tributária e a gente vai pagar sim mais imposto de renda, ou seja, esse efeito ele não é meramente contábil, tá? Ele tem impacto fiscal, sim. Obrigado, Daniel. A Carolina Carneiro voltou num follow-up na resposta anterior, dizendo o seguinte, que a gente mencionou 500 contratos sendo rescindidos. Ela queria saber quanto do gap isso representa, do gap de receita.
Só complementando o que o Daniel disse, esses contratos que foram comunicados à rescisão, eles levam os descontos abaixo do limite de 300 milhões previstos no contrato de concessão, tá? Então, Perfeito. estamos abaixo. Legal. Próxima pergunta é do Vladimir Pinto. Bom dia. Que a nova equipe consiga entregar os resultados almejados. Na distribuição de dividendos a ser proposta pela companhia deste ano, será realizado algum ajuste para os itens não caixa e afetar o resultado, em especial os 8 bi de valor de ativo financeiro? Obrigado. Oi, Vladimir, obrigado pela pergunta. Bom dia para você também. Olha, a gente, gestão, enxerga isso aqui como lucro, tá? Naturalmente, aí, para efeito de distribuição de dividendos, a gente vai ter que deliberar aí no final do ano, mas a gente enxerga esse ativo financeiro como lucro, tá? Tentando te responder aí de forma bastante direta. Legal, Daniel. Temos aqui o Tiago Bertônico. Ele diz o seguinte: bom dia. Poderiam detalhar o anúncio desta terça de que a Sabesp decidiu descontinuar projeções de investimento para o período de 24 a 28? Obrigado. Oi, Thiago, tudo bem? Como é que vai? Obrigado aí pela pergunta. Olha, a gente, na realidade, as projeções que tinham aqui da Sabesp, elas eram projeções antigas até pré a desestatização, né? E a gente, nessa nossa chegada, a gente está reavaliando todo o pipeline de investimentos e etc., né? E, portanto, a gente resolveu tirar o guidance, a gente não quer ficar aqui com um target trimestral de entregar investimentos, etc. Acho que no fim do dia a nossa missão, como o Piani comentou, é entregar a universalização, tá? Então, acho que no fim do dia a gente está muito mais olhando para o fator U do que exatamente porque se eu fiz 1 bilhão de CAPEX num mês ou se eu fiz 900 milhões, tá? Então, é um pouco essa a cabeça, tá? Vocês não estavam me ouvindo, né? Eu estava com o microfone aqui. Bom dia. Bom dia, não. Vamos lá. A próxima pergunta é da Liliane Yang. Ela diz o seguinte: obrigado pelo espaço. Podem compartilhar conosco sua análise da cadeia de suprimentos do setor? Dá para a Sabesp investir 12 bilhões no ano de 25? E quais são as áreas e regiões de investimentos prioritárias nos próximos 12 meses? Obrigado, Liliana. Em 23, é estimado que a Sabesp tenha investido aproximadamente 30% de todo o CAPEX do setor de saneamento, né? Dado essa aceleração, o investimento da Sabesp vai representar muito mais. Então, provavelmente, a gente vai precisar de tudo e de todos, né? Não tem uma bala de prata em como resolver esse problema. Se dá para a gente investir 12 bilhões, dá. A Equatorial, ano passado, investiu 11,3 bilhões de reais, né? Então, é possível, a gente tem que organizar a casa. Foi nosso, como a gente comentou, foi o nosso foco inicial, assim que a gente chegou, organizar um pouco, ou entender o que estava sendo feito e dar um pouco do nosso molho. Eu diria que o foco inicial para esse curto prazo são as obras ligadas ao Integra Tietê, que são as maiores obras. E dentre essas obras, as obras de expansão das estações de tratamento de esgoto, que são obras plurianuais, né? Então a gente precisa começar ela agora, porque elas levam 2 a 3 anos para serem terminadas. Então, esse é o desafio. Uma das ações que a gente tomou é quebrar alguns contratos, em vez de ter contratos turnkey, ter contratos menores, de forma que a gente possa ter um universo potencial de prestadores de serviço e construtoras maior, em vez de ter só grandes pacotes onde você tem poucos players. Então, eu diria que isso, a gente está avançando, né? A gente tem um roadmap já bastante claro do que a gente tem que fazer e a gente acha completamente factível a gente executar esse investimento no ano que vem. Obrigado. Vamos agora para o Gabriel Francisco. Bom dia. São duas perguntas.
Poderiam comentar um pouco mais da jornada de eficiência nas linhas de serviço e despesas gerais? Qual o maior gap que vocês enxergam em relação a empresas privadas? E 2, poderiam comentar um pouco mais sobre como vocês planejam compensar o atraso nas obras do ano até o momento? Obrigado e parabéns. Obrigado, Gabriel. Daniel aqui de volta. Vamos começar pela primeira. Acho que a gente está, como o Piani falou, a gente está há 40, 45 dias aqui na companhia. A gente está fazendo o orçamento para o ano que vem. Acho que é uma boa oportunidade para a gente aprender mais sobre a companhia, entender e desafiar alguns gaps. E, naturalmente, a gente vai começar a abrir alguns gaps para a gente ver o quanto que a gente consegue fechar deles. Tá? E a gente, enfim, certamente vão aparecer N oportunidades aqui. Quando se fala em relação a outras empresas privadas, né, a gente naturalmente olha a comparação com o mercado local, a gente também olha, né, dada a nossa escala, o nosso tamanho, a comparação lá fora, e a gente enxerga aí algumas oportunidades, seja na parte de serviços, né? A companhia, vou dar um exemplo super simples, né? A companhia, antigamente, ela precisava contratar via concurso, né? E quando ela não tinha concurso, às vezes ela acabava contratando como serviço. Naturalmente, talvez algumas dessas coisas a gente queira internalizar, reduzindo, por exemplo, o sobrepreço que a gente paga em termos de margem para um terceiro. Então, tem várias oportunidades aqui, né? Quando a gente olha, né, o nosso breakdown aí de despesas, a gente tem basicamente pessoal, né, que é a nossa maior linha de despesa, depois os serviços, como eu comentei, e energia elétrica, né? A gente comentou aqui na divulgação, eu especificamente falei sobre o mix aqui de contratação entre ambiente de contratação livre versus regulado. Então, a gente naturalmente vai seguir um pouco aí nessa linha, tá? Em relação à tua segunda pergunta, tá? Sobre o atraso de obras, né? O que aconteceu, tá? A gente, quando chegou, a gente teve um período aqui de 70 dias, a gente estava vendo esse número esses dias, foram 70 e poucos dias, em que a gente viveu um período de transição, tá? Então, a gente teve um período em que nem quem estava aqui na casa estava super confortável de aprovar algumas, e a gente está contratando umas obras bem grandes agora. E nem quem estava na casa estava super confortável de fazer essa aprovação, porque não necessariamente sabia se ia ficar aqui depois. E a gente que estava de fora também não tinha ainda o grip para a gente conseguir aprovar. Então, o que a gente está fazendo agora é justamente acelerar essas contratações e seguir. Aí vai um pouco do que o Piani comentou, do que eu acabei comentando também um pouco no call. A gente está mudando a nossa forma de contratar, né? A companhia antes fazia uma licitação. Quando você está falando de fazer uma licitação, que é um negócio complexo, naturalmente a companhia tentava agregar o máximo possível os serviços, né? E tudo que envolvia aqui nisso. E aí o que a companhia passou a fazer agora, depois no ambiente privado, né, foi começar a entregar os projetos um pouquinho mais adiantados para os processos de RFP, a gente conseguir quebrar isso em pacotes menores, né, naturalmente, e a gente conseguir eventualmente começar a olhar para coisas como, por exemplo, faturamento direto de materiais, né, acho que vai um pouco em linha até com a pergunta da Liliana, que o Piani acabou de responder, né, de a gente comprar mais material de forma agregada, acho que naturalmente a gente acaba ganhando tanto na disponibilidade quanto no preço, e com isso a gente conseguir trazer mais gente para prestar esses serviços. Acho que o que a gente quer ver na realidade é um ecossistema de fornecedores, e a gente precisa fomentar isso, é um ecossistema de fornecedores cada vez maior aqui para a Sabesp. Tá? Então, com isso, a gente espera que a gente consiga compensar esse atraso, e quando a gente olha o nosso run rate de contratação, a gente está bem alinhado para compensar esse atraso, tá bom? Tem uma outra pergunta do Gabriel também, Daniel. Ele diz o seguinte: poderia dar mais detalhes novamente sobre a parte do imposto de renda que não Ah, ficou tá ótimo. financeiro? Não ficou claro. Surgiu um Tá bom. ativo, passivo diferido, tem efeito caixa, então. Tá ótimo, tá ótimo. Não tem nenhum efeito caixa, tá, Gabriel? Acho que é uma ótima pergunta. Não tem nenhum efeito caixa, tanto no ativo quanto no passivo, tá? Isso naturalmente vai ser consumido aí ao longo do tempo, tá bom?
Tem um questionamento do Felipe Andreoli, que de alguma forma a gente já abordou aqui, mas eu vou trazer de volta aqui. Se pode passar alguma cor sobre a expectativa de ganhos de eficiência em OPEX pós-privatização, eventualmente detalhando em headcount, terceiros, materiais de tratamento e energia elétrica. Tá bom, não, legal, ótimo. Obrigado, Felipe, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu vou explorar um pouco das avenidas que eu acabei não explorando aqui na minha última resposta. Né, energia elétrica acabei falando um pouco, né? A gente, inclusive, tem agora um acionista de referência que conhece bastante desse segmento e está nos ajudando bastante aqui na nossa estratégia. Tá? No que tange a materiais de tratamento, por exemplo, que a gente está usando aqui uma consultoria de gestão para nos ajudar no PMI e a gente começou a usar, a mapear, né, o nosso supply chain, não só na primeira derivada de poderia ser tão simples quanto vamos lá e vamos renegociar preço ou vamos assinar um contrato mais longo, que naturalmente no ambiente regulado que a companhia estava antes era mais difícil de fazer e com isso a gente consegue melhorar um pouco nossas condições. Naturalmente são coisas que a gente provavelmente vai buscar, tá? Mas a gente está olhando até questões como logística, a gente está fazendo sourcing para unidades nossas do fornecedor mais perto, às vezes o próprio fornecedor tem algum lugar, algum location mais perto da gente, e com isso a gente consegue economizar em frete. Então a gente está olhando para todas as alavancas, a gente não está parando na primeira derivada, tá? A gente está indo para a segunda derivada também e eventualmente para a terceira, se a gente enxerga que a terceira tem valor para capturar, valor relevante, naturalmente. Então, a gente tem enveredado aqui um pouco por este caminho. Muito bem. A próxima pergunta é da Fernanda Marques. Ela diz o seguinte: bom dia. Antes do reconhecimento no terceiro trimestre dos ativos financeiros de 8,8 bilhões, as receitas de construção andavam junto com o custo de construção, tendo uma margem pequena. Após esse reconhecimento, qual a expectativa dessa margem? Obrigado, Fernanda. Se você olhar aqui no terceiro TRI, né, essa margem foi próxima aí a 2,3%. A gente sempre avalia esse tema. Essa é uma discussão ongoing que a gente tem, inclusive, com o próprio auditor, mas neste momento não tenho nenhuma indicação diferente desses 2,3% para te dar. Tá? Estou falando especificamente do custo e receita de construção. Tá? Ótimo. Guilherme Lima vem com outro questionamento. Poderiam comentar sobre pagamentos de dividendos? Já conversaram com o Estado sobre potencial alteração de payout? Não, não conversamos com o Estado. Eu acho que a regra está bastante clara, e a gente não teve nenhuma conversa com o Estado nesse sentido. Legal. O Arthur Pereira também vem com uma pergunta. Diz o seguinte: bom dia. Sobre a política de dividendos, acredito que a política possa ser revisada, depender da eventual antecipação nas entregas, das metas de universalização. Acho que tem um viés um pouquinho diferente que ele atrela a antecipação de meta. Eu acho que temos um contrato, de novo, chegamos a 40 dias aproximadamente, temos bastante a executar, tem assuntos importantes na frente e não tem nenhuma conversa nesse sentido em curso, tá? Perfeito. Temos mais duas perguntas só, do Felipe Andreoli. Ele diz o seguinte: o que a nova gestão já conseguiu identificar de oportunidades de obtenção de valor adicional através de receitas associadas e outras receitas? Então, a gente estamos na jornada, né? De novo, o tempo foi muito curto desde que a gente tomou de fato, assumimos de fato a direção. Então, existem muitas iniciativas em curso ou idealizadas. A gente está investindo bastante tempo no planejamento de 25, ao invés de ganhos no quarto trimestre, né? A gente está numa maratona, né, numa corrida de 100 metros, e é esse segmento das receitas acessórias e complementares fazem parte desse plano, tá? Então, não tenho, a gente está endereçando essa questão, não tenho nada para comentar agora, mas no próximo call, provavelmente a gente já vai poder dar um pouco mais de cor. Legal. O Juliana Gerge vem com duas questões. Ele diz o seguinte: como está a receptividade dos colaboradores da Sabesp? Estão tendo alguma dificuldade em implementar a nova cultura? E a outra pergunta dele
tem o seguinte conteúdo. Estão vendo a possibilidade de ganhos vindos de outros ativos, como venda de imóveis? Olha, eu diria que no líquido a gente foi super bem recebido, as interações estão bastante bacanas, a gente teve a oportunidade de falar com uma população bastante grande. Agora é natural a apreensão, é uma mudança, tem incertezas, né? Então, a gente compreende, a gente tem empatia pela ansiedade, dos colaboradores, de alguns colaboradores, né? Acho que o que eu posso falar aqui, que o modelo, de privatização adotado permitiu que todos os colaboradores tivessem a oportunidade de conhecer o modelo e a proposta antes de tomar a decisão se quer ou não ficar eventualmente. Tem um prazo acordado, né? E é isso que nós comentamos, né? Temos um prazo mútuo para nos conhecer, né? Mas no líquido, tá tudo bom, a gente entende a ansiedade, é, não tenho nada a reclamar, eu acho que tá melhor do que a expectativa. Em relação aos imóveis, também estamos fazendo uma avaliação de todos os ativos não operacionais ou os operacionais em excesso, né? É lógico que tem uma regra contratual, de repartição desses ganhos, se houver alienação desses bens, mas isso faz parte das nossas iniciativas. Na hora que a gente fala estrutura de capital, é um pouco se tiver alguma coisa para a gente release, né, ou liberar capital de algum investimento ou de alguns ativos que a gente acha que não são mais úteis ou não são relevantes, a gente vai fazer. A gente está nessa jornada, tínhamos uma visão de fora e estamos agora no gerúndio de validar essa nossa percepção para depois botar o plano em execução, tá? Obrigado, Piane. Temos aqui mais uma pergunta do Marcelo Gonçalves. Ele diz o seguinte: sobre o impacto da revisão tarifária de 4% negativo, a provisão do FAUSP diz respeito ao trimestre inteiro? Ou esse impacto ainda deveria aumentar no quarto trimestre desse ano? Boa, obrigado pela pergunta. Em relação ao FAUSP, né, e como a gente colocou até isso, a gente escreveu de forma bastante clara no ITR de propósito, porque era um negócio novo, né, para o mercado e para todo mundo, para os nossos acionistas conseguirem entender isso da melhor forma possível. O que a gente fez aqui para a gente fazer o cálculo do FAUSP? A gente, basicamente, dando um passo para trás, né, o FAUSP é o que a gente está cobrando a tarifa praticada menos a tarifa de equilíbrio, né? E aí a gente pegou basicamente o que estava divulgado ali no processo da desestatização, que era um número aí na ordem de 4,22%. E aí, no dia aí que foi concluído o processo de desestatização, a gente teve uma redução tarifária de 1% na média. Portanto, a gente usou o número de 3,22% para o FAUSP no terceiro TRI, e esse número se mantém, tá, para o quarto TRI, até a gente ter qualquer tipo de indicação mais clara em relação a isso, até da própria Arcesp, porque também isso é novo para eles, né? E, eventualmente, algum reajuste tarifário, que isso vai acontecer só lá na frente. Então, por enquanto, o número se mantém, 3,22%. Obrigado, Daniel. Bom, com isso a gente chegou à última pergunta, né? Concluímos ela. Eu passo, então, acho que a palavra para o Piane para as suas considerações finais. Pessoal, gostaria de agradecer a todos pela participação e pelas perguntas. A gente assumiu há muito pouco tempo, né, com uma visão clara de avançar rumo à universalização, que é a nossa obrigação, mas mais do que isso, transformar as operações da Sabesp, e levá-las para um novo patamar. Essa jornada está apenas começando. A gente vai se apropriar do que já havia sido feito anteriormente e acelerar bastante, para que a gente possa atender a população de São Paulo ainda melhor e gerar um valor sustentável para todos os nossos acionistas. Então, só queria agradecer a confiança e o apoio de todos nessa trajetória
e dizer para vocês que o nosso time está bastante comprometido em fazer a diferença. E eu conto com o apoio de vocês nos próximos trimestres, porque a gente ainda tem muito para entregar. Obrigado e até o nosso próximo call.